Olá, dando continuidade ao nosso tópico Projeto Lógico de Banco de Dados, iniciaremos a parte 2. Essa figura já apresentada anteriormente, ela mostra a composição de um sistema de banco de dados, onde queremos aqui destacar o SGBD, que é justamente o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que permite todo o acesso aos dados armazenados no banco de dados pelos usuários e programadores. Lembrando que a estrutura de dados, as definições de dados estão em forma de metadados armazenados também pelo sistema gerenciador de banco de dados. Essa figura ela ilustra o processo para um projeto de banco de dados. Na verdade, o gerar um banco de dados é uma atividade de engenharia. Então, toda atividade de engenharia, identificado um problema, ela permite a solução do problema. Então, nesse caso, no nosso contexto banco de dados, a nossa solução é a definição física de um banco de dados. E nesse processo de geração desse produto, no contexto da solução do problema, nós precisamos de processos e ferramentas. Então nós temos aqui o processo do projeto de banco de dados, que é justamente, primeira etapa, levantamento e análise de requisito, depois é o projeto conceitual, que já utilizamos o modelo entidade e relacionamento para a geração do modelo conceitual. Depois é a etapa de escolha do sistema gerenciador de banco de dados. Depois é o mapeamento do modelo de dados. Então, a partir do esquema conceitual ou do modelo conceitual, nós vamos gerar um modelo lógico. Esse é o nosso grande objetivo nesse módulo. E, como última etapa, é o projeto físico, que justamente ele vai permitir a criação física do banco de dados. Vamos entender do problema. O primeiro grande desafio do projetista de banco de dados é entender e contextualizar o problema, identificar o tamanho do problema, os conceitos que serão tratados estarão no contexto do problema ou no escopo do problema em terminologia de gerência de projeto. Entendido o problema, então podemos partir para o projeto conceitual. Então esse assunto ele foi explorado no nosso módulo modelagem entidade e relacionamento, ou seja, utilizamos o modelo entidade e relacionamento para geração do denominado projeto conceitual ou modelo conceitual. A fim de exemplificar, já apresentado, vamos ver aqui alguns conceitos do modelo entidade e relacionamento, que é composto de quê? Entidades, relacionamentos, atributos e chaves. No caso aqui, projeto, a chave primária é o atributo código. Possui também as cardinalidades. Então, a fim de nós relembrarmos aí alguns conceitos, então nós temos aqui que a leitura, o empregado, ele possui zero ou muitos dependentes e, por sua vez, um dependente ele pode estar associado a, no mínimo, um empregado ou, no máximo, um empregado. Nós temos aqui o conceito de entidade fraca, que não possui chave primária ou possui chave parcial. E nós temos aqui um conceito de autorrelacionamento, também já apresentado anteriormente. Aqui nós temos um conceito, relembrando, que é o generalização e especialização. Nós temos aqui o supertipo publicação, com dois tipos ou dois subconjuntos, artigo e livro. Lembrando que a chave primária na generalização e especialização ela está sempre no supertipo, então no caso aqui é o campo título. Nós temos aqui outra abstração, que é o relacionamento ternário, também já apresentado anteriormente. Lembrando que esse relacionamento, quando ele ocorre, ele requer obrigatoriamente a participação de um elemento do conjunto peça, um elemento do conjunto fornecedor e um elemento do conjunto projeto.
E aqui nós temos o conceito da agregação, que é justamente o modelo entidade de relacionamento, ele proíbe o relacionamento entre relacionamentos. Então, imaginando que um médico atende um paciente, então, e que nem toda, isso caracterizando uma consulta, que nem toda consulta gera exame. Então, a abstração que surge é a abstração da agregação, onde nós podemos aqui visualizarmos esse grande retângulo amarelo como uma entidade chamada consulta, e a partir desta abstração nós vamos relacionar essa entidade com o exame. Ou seja, toda consulta ela pode gerar 0 ou vários exames, justamente caracterizando aí o conceito de agregação. Aqui só para destacar aqui que isso aqui é interessante, é informativo. Isso aqui é um modelo de classes utilizado pelo OML, ou seja, no projeto de software, o desenho dos dados, a modelagem dos dados, utiliza-se justamente o diagrama de classe. Há uma tendência muito forte hoje no mercado que esse seja um modelo adotado também na modelagem de dados do banco de dados, e a partir desse modelo seja gerado o modelo lógico. Mas destacando aqui que o nosso conceito é banco de dados, apenas isso é uma informação para enriquecer aqui o nosso tema. Vocês tenham já conhecimento da existência dessa modelagem, que logicamente é a mesma modelagem de entidade de relacionamento preconizada por Peter Shen. O que muda aqui é a diagramação. Na fase 3, nós temos aqui a escolha do SGBD. Bem, isso aqui vai ser uma apresentação sucinta e pode ser que o profissional esteja trabalhando numa empresa onde um determinado SGBD já seja adotado. Então, praticamente, essa fase aqui poderá não existir. Então, nesse contexto, nós temos que considerar fatores técnicos, entre eles tipo de SGBD, estrutura de armazenamento, interface para programadores e usuários, etc. E também considerar os fatores não técnicos, dos quais podemos destacar custo de aquisição, manutenção, estrutura de suporte do fornecedor, entre outros. E finalmente chegamos aí no foco do nosso tema, que é justamente o projeto lógico de banco de dados. E voltando ao conceito já apresentado anteriormente, é o conceito de chave estrangeira, que agora vai se tornar fundamental. Nós vamos fazer uso intenso desse conceito. Porque o modelo relacional, nós vamos agora aplicar o modelo relacional na geração do modelo lógico. E o modelo relacional, ele se fundamenta no que nós podemos até chamar de equação de junção, onde nós temos aqui a tabela empregado com sua chave primária RG. Essa chave primária, ela vai ser referenciada numa outra tabela, no caso aqui departamento, como chave estrangeira. Então, por exemplo, quero saber o nome do gerente do departamento da engenharia civil. Então, o que a gente faz? A gente vai na tabela departamento, identifica a engenharia civil, verifica aqui que temos a chave estrangeira, no caso aqui RG do gerente, como chave estrangeira. O que nós vamos fazer? Nós vamos igualar esse valor à chave primária da tabela sendo referenciada. Então, no caso aqui, é o RG da tabela empregada. Se nós igualarmos, nós vamos ver que o registro cujo RG 30303030 corresponde ao gerente Ricardo. Então, o gerente do departamento, o nome dele é o Ricardo. Então, esse conceito é fundamental de chave estrangeira no contexto do projeto lógico de banco. Vamos iniciar agora o nosso mapeamento do modelo de dados. Lembrando que encerramos o denominado projeto conceitual utilizando o modelo entidade de relacionamento. A partir de agora nós vamos aplicar o modelo relacional
para que nós possamos gerar as tabelas que serão definidas no banco de dados. Seguindo a sequência de apresentação dos tipos de relacionamento, vamos explorar o primeiro tipo, que é justamente o relacionamento binário 1 para 1. Então nós temos aqui um empregado, gerencia 0 ou vários departamentos, e um departamento, ele é gerenciado por um empregado. Bem, podemos questionar de forma inicial quantas tabelas geramos no relacionamento 1 para 1. Então a gente já pode partir de um cenário de geração mais comum, de geração de duas tabelas. Então nós temos aqui a tabela empregado e a tabela departamento. Cada uma delas tem a sua própria chave primária. Então nós temos aqui empregado com CPF, nós temos aqui tabela departamento com um número. Nós temos aqui duas possibilidades então de geração, de relacionar as duas tabelas. Nós podemos criar a chave primária, a chave estrangeira, número de departamento. Essa chave estrangeira, ela vai referenciar a chave primária na tabela departamento. Então nós temos aqui o vínculo lógico entre as duas tabelas. Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é nós criarmos a chave estrangeira na tabela departamento com o CPF do empregado que gerencia aquele departamento, determinado departamento. Então nós temos aqui uma chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela empregado. Então nós temos aqui dois cenários. Lógico que, como solução, os dois cenários eles atendem, mas tem uma solução que é melhor do que a outra. Então nós podemos aqui analisar que todo departamento, a participação no relacionamento ele é total. Todo departamento tem um gerente. Então a solução de nós determinarmos a chave estrangeira como CPF do gerente do departamento, ela é melhor, porque esse campo aqui ele nunca vai ser um campo nulo, porque todo departamento. E por outro lado, nem todo empregado ele gerencia departamento, ou seja, a participação no relacionamento de empregado é parcial. Então o que ocorre que se eu criar a chave estrangeira denominado número de departamento que o empregado gerencia, nós vamos ter valores nulos. Então a melhor solução neste caso é nós utilizarmos a chave estrangeira CPF do gerente do departamento. Temos uma hipótese também remota, mas é possível de nós gerarmos uma única tabela, justamente fazendo a junção dos dois conceitos, das duas entidades. Então nós colocaríamos nesta única tabela todos os dados do departamento, que não é uma boa solução em função de que nem todo empregado ele gerencia departamento. Então o que vai ocorrer é que o campo nome e número em vários funcionários ele vai ser nulo. Então podemos agora então mostrar que a criação da chave estrangeira gerente, que é a melhor solução, justamente que faz referência à chave primária numa segunda tabela empregado, caracterizando justamente aí o mapeamento do modelo de dados para o relacionamento 1 para 1. Vamos ver um segundo tipo de relacionamento, que é o 1 para N. Então, lembrando que o que caracteriza o tipo do relacionamento é justamente a cardinalidade máxima no relacionamento. Então, nós temos aqui o tipo de relacionamento 1 para N, caracterizados aí pelas cardinalidades máximas do relacionamento. Então nós temos que o empregado ele trabalha em um departamento,
e por sua vez um departamento possui vários empregados. Nesse caso, então, nós temos aqui o cenário de nós gerarmos duas tabelas. Temos então a tabela empregado e a tabela departamento com suas respectivas chaves primárias. Só que dessa vez eu não tenho dois cenários, eu tenho somente um cenário, porque se nós tentarmos aqui colocarmos a chave estrangeira, que nós temos aqui o CPF do empregado, e nós temos aqui o número do departamento, se nós tentarmos colocar aqui como chave estrangeira o CPF, considerando que esse departamento ele possui vários empregados, com certeza esse campo CPF ele será multivalorado. Então essa solução aqui não atende. A solução que atende é que na tabela empregado nós tenhamos o número do departamento que ele trabalha, que o empregado trabalha, que esse valor é único. Lembrando que em determinados casos, nesse caso não por causa da cardinalidade mínima que é 1, mas nós podemos ter casos onde a chave estrangeira é nula. Bem, então nesse caso do 1 para N, a chave estrangeira ela vai para o lado do empregado. Então nós temos aqui então que o empregado, a chave estrangeira, número do departamento, faz referência à chave primária na tabela departamento. Então isso está caracterizado aqui, né, nas duas tabelas, a chave estrangeira no departamento que o empregado trabalha, referenciando a chave primária na tabela departamento. Então esse é o caso do relacionamento 1 para muito. Vamos ver aqui um caso particular do relacionamento 1 para N, explorando o conceito já apresentado anteriormente de chave de entidade fraca. Então nós temos aqui que o empregado ele possui 0 ou vários dependentes. Por sua vez, um dependente se relaciona com somente um empregado. Então uma característica da entidade fraca é que ela não possui chave primária, ela tem uma chave parcial. Então quando nós fizermos o mapeamento do modelo conceitual para o lógico, essa chave parcial ela vai fazer parte da chave primária da tabela gerada. Então no caso aqui nós temos aqui a tabela dependente, parte da chave dela é o atributo nome e a outra parte é a chave primária da tabela que ela está referenciada. Ou seja, no caso aqui é o CPF do empregado, que, como foi apresentado anteriormente, também ele funciona como chave estrangeira, ou seja, qualquer valor de CPF armazenado neste campo, ele tem que existir como chave primária na tabela empregado. Então, em resumo, mapeamento de uma entidade fraca. A partir de uma entidade fraca, vai gerar uma tabela com chave primária composta da chave primária na qual a entidade fraca está relacionada e de sua chave parcial. O terceiro tipo nosso é o relacionamento muitos para muitos. Então nós podemos ver aqui mais uma vez que a cardinalidade máxima caracteriza o tipo de relacionamento. Nesse caso, então, nós temos aqui já duas tabelas. Então nós temos empregado e nós temos projeto. Qualquer tentativa de nós criarmos a chave estrangeira em uma das tabelas, por exemplo, empregado ter a chave estrangeira do número do projeto.
Isso aqui não atende porque o empregado ele trabalha em vários projetos. Então, esse atributo seria multivalorado, então não atende. Por outro lado, nós temos que um projeto aloca vários empregados. Então aqui, se nós colocássemos aqui o CPF na tabela projeto como chave estrangeira, também seria um valor multivalorado, porque cada projeto tem vários. Então isso aqui também não atende. Então nós temos aqui que o CPF é a chave primária de empregado e o número é a chave primária de projeto. Então nesse caso, a solução é nós criarmos uma tabela denominada tabela de relacionamento, onde nós vamos ter aqui uma tabela cujos atributos como chave estrangeira CPF do empregado. Então nós temos aqui que esse atributo ele referencia a chave primária de empregado. Nós temos o segundo atributo, que é o número do projeto, ou seja, esse atributo referencia a tabela projeto. E o questionamento aqui é qual? Qual a chave primária neste caso? Então a chave mínima, entendendo aquela irredutibilidade da chave primária, é justamente a composição dos dois atributos. Existem casos, nós vamos explorar em exemplos, que nós precisamos acrescentar atributos à chave primária, mas como premissa básica, inicial, é que a chave primária da tabela de relacionamento ela é composta pelas chaves estrangeiras das tabelas que ela está relacionando. Então nós temos aqui, para demonstrar isso que nós falamos, então nós temos aqui CPF, é uma chave estrangeira que referencia CPF da tabela empregado, chave primária. Número do projeto é uma chave estrangeira porque ela referencia o número, a chave primária, número da tabela projeto. E a chave primária da tabela trabalha em, que é uma tabela de relacionamento, é composta pelos dois atributos que são chave estrangeira. Vamos ver aqui no caso particular onde é utilizado o conceito de atributo multivalorado. Então nós temos aqui que um projeto ele possui várias localizações. Plano A, a primeira opção é nós gerarmos uma tabela projeto, respeitando aqui a sua chave primária, com vários, se nós tivermos a definição de quantas localizações existem por projeto, a exata definição, nós podemos adotar essa solução. Caso contrário, nós corremos o risco de termos vários atributos, vários campos, vários registros com campos nulos. Então, uma segunda opção é justamente nós criarmos uma tabela localização, aqui determinando, nós vamos utilizar aqui o conceito de chave primária, o conceito de aplicado em entidade fraca, onde a chave primária ela vai ser o número do projeto, também chave estrangeira, associada à localização do projeto. Então nós temos aqui que a chave primária dessa nova tabela também é uma chave primária composta de dois atributos. Vamos abordar agora o tipo de relacionamento N-áreos, exemplificando no relacionamento ternário. Recordando que o relacionamento ternário ele exige, para cada instância de relacionamento, a participação de um elemento do conjunto das entidades que ele está relacionando. Então, toda instância de fornece tem um elemento do conjunto peça, um elemento do conjunto projeto, um elemento do conjunto fornecedor. Bem, visualizando aí o cenário para o projeto lógico, nós temos inicialmente aqui três tabelas. Nós temos aqui a tabela fornecedor, nós temos a tabela projeto, e nós temos a terceira tabela, tabela peça. Então, qual a solução nesse caso aí do mapeamento do modelo conceitual para o lógico? É nós gerarmos uma terceira tabela, chamada tabela de relacionamento,
parecida com aquele conceito do relacionamento muitos para muitos. Nesse caso envolve 3 entidades. Mas o conceito é o mesmo, ou seja, as chaves primárias de cada tabela, elas passam a compor a tabela de relacionamento como chave estrangeira. Então nós temos aqui as 3 chaves primárias como chave estrangeira. Então nós temos aqui 3 chaves estrangeiras que compõem a tabela de relacionamento, sendo que a chave primária da tabela de relacionamento ela vai ser composta inicialmente pelas 3 chaves estrangeiras, ou seja, ela é uma chave primária composta. Eu disse inicialmente, porque existe casos onde podemos ter, por exemplo, atributos de relacionamento, que esses atributos de relacionamento eles também poderão participar da chave primária. Então, exemplificando, né, o que foi desenhado, então nós temos aqui então a tabela fornecedor, tabela peça, tabela projeto. Temos aí a chave estrangeira código de peça, ou seja, toda peça, todo valor de código de peça tem que existir como chave primária na tabela peça. Todo valor de CNPJ tem que existir como chave primária na tabela fornecedor e toda chave estrangeira número projeto tem que existir, o seu valor tem que existir como chave primária na tabela projeto. E a chave primária, nesse caso, é composta por 3 atributos, que é a conjunção aí das 3 chaves estrangeiras. Vamos ver aqui o caso da abstração, generalização e especialização. Então nós podemos ter aqui um primeiro cenário de 3 tabelas. Nós vamos ter aqui a tabela aluno, a tabela pós-graduação e a tabela graduação. Então nós vamos ver aqui a possibilidade, logicamente, que elas terão que se relacionar por meio de chaves estrangeiras. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é nós gerarmos 2 tabelas. Uma tabela aluno de pós-graduação, uma outra tabela é nós desenharmos aí uma tabela, definirmos uma tabela para os alunos de graduação, ou seja, a solução do cenário que são 2 tabelas. E finalmente a gente pode ter um cenário de nós, no relacionamento desse tipo de abstração, generalização e especialização, nós gerarmos uma única tabela chamada aluno. Então, é importante que o aluno saiba esses 3 cenários, porque cada caso de projeto pode ser que um cenário desse seja a melhor solução. Então vamos assim entender, nesse caso, o aluno de pós-graduação e graduação. Então vamos imaginar que o aluno ele pode estar fazendo uma graduação e ao mesmo tempo ele pode estar fazendo uma pós-graduação, por um motivo qualquer. Nesse caso, a gente tem uma sobreposição de conjuntos. Então, a melhor solução qual é? Nós temos as 3 tabelas. A gente vai otimizar o armazenamento, os dados comuns vão ficar na tabela aluno. E os dados específicos na tabela pós-graduação e tabela graduação. Imaginando uma hipótese onde ocorre a disjunção, ou seja, cada elemento do conjunto ele não participa do outro conjunto, pode-se avaliar a solução de nós criarmos 2 tabelas. Ou seja, fica garantido que elementos de um conjunto não participam do outro. Então, existe a possibilidade de nós partirmos para uma solução de projeto, nós criarmos 2 tabelas. E em algum caso específico, onde os atributos são muito parecidos, né, pode ser que o cenário de nós gerarmos uma única tabela a partir da generalização e especialização não ocorre. Então, ou seja, isso aqui é uma decisão de projeto. Então é importante para
o aluno entender que essas três possibilidades, elas poderão ocorrer. Sempre vai ter a melhor solução e isso vai depender do escopo do projeto. Então vamos ver aqui, então, exemplificando aí o primeiro cenário. Então nós temos aqui 3 tabelas, aonde a chave primária da superclasse, do supertipo, ele vai como chave estrangeira para os subtipos. Então nós temos aqui, né, a chave estrangeira indo para os subtipos. Essa é uma característica desse cenário. Um segundo cenário, criação de 2 tabelas. Aqui está mais simplificado, nós temos o aluno da pós-graduação e o aluno da graduação. E o terceiro cenário é o cenário gerar uma única tabela. O grande risco desse cenário é que nós tenhamos aqui campos nulos, ou seja, o nosso banco, o projeto do nosso banco, ele não está otimizado. Mas a melhor solução sempre depende do escopo do projeto. Então, neste caso, considerando que nós podemos ter alunos, mesmo grupo, conjunto de alunos que estão matriculados em cursos de pós-graduação, eles podem estar também em cursos de graduação, ou seja, pode ocorrer o que a gente chama de, já apresentado anteriormente, de sobreposição. A estrutura que otimiza o armazenamento dos dados, essa justamente é a estrutura com 3 tabelas. E, finalmente, nós temos o projeto físico de banco de dados no nosso ciclo. No nosso projeto de banco de dados. Então, lembrando que o nosso produto final é nós termos um banco de dados definido. Justamente o projeto físico que permite isso. Lembrando que isso está fora do escopo da nossa disciplina, banco de dados 1, isso vai ser visto em banco de dados 2. Mas só lembrando que o principal objetivo do projeto físico é justamente obter uma estrutura de dados apropriada para armazenamento a fim de garantir um bom desempenho. Isso aqui é missão do administrador de banco de dados. Então, o projeto físico cabe ao administrador de banco de dados. Com isso, nós encerramos o nosso módulo de projeto lógico de banco de dados. Até a próxima.